Olá, bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Augusto Hoffmann, que me pediu para falar sobre o ofício do historiador, o livro do Mark Bloch. E esse é um livro que para mim tem um valor todo especial. É um daqueles livros que marcam a nossa vida, é um daqueles livros que definem, de certa forma, por que uma pessoa se torna historiador. E não digo isso apenas pensando na questão teórica. O livro do Mark Bloch tem uma história também. E se você não conhece a história do Mark Bloch, você não vai entender jamais tudo que está subjacente ao texto. O que eu quero dizer com isso? Mark Bloch nasceu em 1886 e faleceu em 16 de junho de 1944. E eu vou dizer por que essa data é importante. Mark Bloch é o fundador, junto com Lucien Febvre, da revista Annales. E foi considerado por muitos historiadores como o maior medievalista do século XX. E não apenas isso, Mark Bloch foi uma pessoa extremamente importante na definição dos paradigmas da nova história. Entretanto, Mark Bloch era judeu. Quando a França caiu e foi ocupada pelos alemães, as novas leis de segregação exigiram que ele se retirasse da universidade. Lucien Febvre assumiu todas as obrigações da revista e Mark Bloch continuou colaborando com Febvre. Mas a situação na Europa foi piorando. Foi oferecido a Mark Bloch a oportunidade de emigrar para os Estados Unidos, mas ele não poderia levar toda a sua família. E nesse ponto ele preferiu ficar. A partir de 1941, ao perceber que a situação estava piorando, Mark Bloch começou a escrever esse livro em cadernos de brochura, anotando, reescrevendo e eventualmente enviando para ser datilografado um ou outro capítulo. Em 1944, já engajado na resistência, Mark Bloch foi capturado e foi fuzilado pelos alemães. Praticamente 2 meses antes de que Paris fosse libertada. E é isso que torna esse livro tão especial, porque ele foi escrito e permaneceu inacabado por causa das circunstâncias. Ele foi escrito não apenas durante a guerra, mas durante os últimos anos de vida do Mark Bloch, e num momento em que a história se fez presente. Porque uma coisa é a vida que nós levamos, essa vida rotineira, mas há momentos em que a história atropela a vida, e esse foi um desses momentos. Então, nesse livro, você vai encontrar não apenas reflexões sobre como se faz história. Nesse livro você vai encontrar principalmente reflexões sobre o que a história significa, o que é o ofício do historiador, como se faz história em circunstâncias difíceis, como se faz a história quando a história atropela o historiador.
E não é um livro amargurado, e é isso que o torna tão especial. Não é um livro sentimentaloide, não é um livro dramático. Pelo contrário, é um livro deliciosamente simpático. Mark Bloch escreveu como se estivesse explicando ao próprio filho para que serve a história e quem são os historiadores. Então a sua linguagem é uma linguagem carinhosa, é como se ele estivesse... Quando você é aluno do primeiro semestre e pega um livro desses, é como ser acolhido dentro de uma família, é como entrar para uma guilda, uma corporação de ofício. Mark Bloch lhe dá as boas-vindas e mostra que a história não é apenas um monte de pressupostos teóricos, a história está viva e a história é parte da vida do historiador e não apenas seu ofício. Eu separei algumas questões interessantes para abordar sobre o livro. Uma que é uma curiosidade, que em alguns momentos ele se refere ao Sylvestre Bonnard, que é o personagem daquele historiador romântico e positivista no livro do Anatole France. E é uma coisa interessante, porque muitas pessoas situam a escola do Zanardi e todo esse grupo, que não só composto pelo Mark Bloch e o Lucien Febvre, mas a segunda geração que veio com Brodel, como interlocutores diretos do marxismo. Mas no primeiro momento, antes de dialogar com algumas correntes do marxismo, Lucien Febvre e Mark Bloch travaram uma batalha contra o positivismo, pela inclusão do sujeito na história, pela inclusão de um paradigma que não se restringisse a fatos, datas e heróis, por um estudo da sociedade dentro da história e do indivíduo dentro dessa sociedade. E é por isso que a obra em geral do Mark Bloch é tão interessante. Esse é um livro muito especial e eu acredito que todo mundo deveria ler. Se você está no primeiro semestre, ele vai lhe dar as boas-vindas ao curso. Se você está mais avançado no curso, você vai ter como reavaliar algumas das suas ideias e como estabelecer um diálogo com o texto muito importante. Mas os outros livros do Mark Bloch também são importantes. A Sociedade Feudal, Os Reis Taumaturgos, o modo como ao longo da vida Mark Bloch foi ampliando o leque temático da pesquisa historiográfica é um daqueles aspectos admiráveis do trabalho de um grande historiador. Eu diria que alguns dos pressupostos do Mark Bloch se sustentam até hoje. Por exemplo, essa ideia de que a história é a ciência dos homens no tempo, que é uma ideia extremamente elegante. A ideia de que o tempo e a ação do homem ao longo desse tempo são o objeto de estudo da história redimensiona uma série de outras ideias que essa história nova vai trazendo à superfície à medida que se aprofunda no estudo da história. Isso pode parecer um contrassenso, mas não é, porque para Mark Bloch, e isso eu acredito que para Lucien Febvre também, uma ciência não se define apenas por seus objetos. Isso vale tanto para a matemática, para a química ou para a história.
uma ciência se define também por seus métodos. E o que a escola dos Annales e todos os integrantes dessas tendências da história nova trouxeram de fato, de novo, foi a riqueza e a variedade dos métodos. A partir do momento em que Fernand Braudel fixou a ideia das durações do tempo, novas fronteiras se abriram. E, no entanto, é de se chamar a atenção que Marc Bloch escreveu Os Reis Taumaturgos usando a longa duração muito antes do Fernand Braudel formular o conceito. Isso por si só já deveria mostrar o pioneirismo desse historiador. Muito do que se fez conceitualmente pelas gerações seguintes, tanto Braudel quanto Le Goff, já estava presente em Marc Bloch e em Lucien Febvre. Nesse ponto, eu sugiro que vocês, ao Augusto e a quem se interessa, leia o Introdução à História. Essa aqui é uma edição em espanhol do Fundo de Cultura Econômica, mas já existe em português. Existem edições tanto no Brasil quanto em Portugal. O nome do livro em francês é Apologie pour l'Histoire, que é Combates pela História, como foi traduzido em Portugal. E depois vem o subtítulo O Ofício do Historiador. Introdução à História não faz jus, quer dizer, é um daqueles títulos que foi dado mais a bem da praticidade do que para definir o livro. Mas, de certa forma, acaba tornando prático ao estudante na hora da citação. Então, quem sou eu para recriminar os tradutores? Mas leiam também Os Reis Taumaturgos. Eu recomendaria também a Sociedade Feudal, mas a Sociedade Feudal é muito mais difícil de encontrar aqui para ler. Os Reis Taumaturgos é um belíssimo livro de história das mentalidades e trata daqueles reis Plantageneta que existiram tanto que deram origem às famílias reais francesa e britânica e que possuíam, com a devida licença poética, o dom de curar escrófulas. A cada ano, os doentes eram conduzidos à frente dos reis e os reis apunham suas mãos perto das feridas e as feridas se curavam. Por isso que eles eram taumaturgos. É um belíssimo estudo sobre não apenas fé e crença, mas manipulação política e história propriamente dita da realeza britânica e francesa. É um belíssimo livro. No mais, Introdução à História é belamente dividido em capítulos. É uma pena que Marc Bloch não tenha vivido para concluí-lo, porque assim como está, já é um grande livro. Se Marc Bloch tivesse sobrevivido à guerra, provavelmente seria um livro ainda maior. Mas eu separei mais dois pontos interessantes. Um é o encerramento do livro, em que ele diz: as causas na história, mais do que em qualquer outra disciplina, não se postulam jamais, se procuram. E essa talvez seja a mensagem mais forte do livro, que é: não vá para a pesquisa com a teoria pronta e as respostas, as conclusões já prontas, esperando que as fontes se ajustem às suas conclusões. Pelo contrário, faça a pesquisa e depois você terá suas respostas. Essa é
o tipo de formulação elegante, sucinta e incrivelmente acurada de que Mark Bloch era capaz. Por outro lado, na página 111 dessa edição, nós temos um outro trecho que é muito interessante, que ele diz: a nomenclatura da ciência dos homens terá sempre seus traços particulares. A das ciências do mundo físico exclui o finalismo. As palavras sucesso ou fracasso, habilidade ou inabilidade não chegariam a representar, no melhor dos casos, mais que o papel de ficções sempre perigosas, mas pertencem, pelo contrário, ao vocabulário natural da história, porque a história está em relação com seres capazes, por sua própria natureza, de fins conscientemente perseguidos. E essa é uma tradução bem literal, mas é a ideia de que, mesmo a história sendo uma ciência, mesmo a história desenvolvendo seus métodos, mesmo quando o historiador se atém a todos os passos para não atropelar a pesquisa e não colocar as conclusões à frente dos próprios documentos, das próprias fontes, ainda assim o historiador deve tomar cuidado, porque ele está lidando com a ciência dos homens no tempo. E os homens têm seus fins conscientemente procurados. A história não acontece mecanicamente, a história não está previamente planejada. Existe um protagonismo humano, existe um sujeito na história, e esse sujeito é o homem. Não são as estruturas, não são as categorias, não são esses conceitos abstratos tão ao gosto de outras escolas historiográficas, mas é o homem agindo para conseguir seus fins através do tempo. Eu espero que tenha ajudado o Augusto a dimensionar o Mark Bloch. Adoraria que você lesse o livro e me desse um retorno, porque é um livro belíssimo e é um dos meus favoritos. No mais, chegamos a 72 episódios do Cantinho, e no momento em que eu estou gravando estamos beirando as 15 mil visitas no canal e quase 300 inscritos, e outro tanto que segue a página no Facebook. E eu estou muito feliz. Quero agradecer a todos vocês que mandam essas questões interessantes e que me proporcionam a oportunidade de falar dos autores que eu mais amo. Estou encerrando as atividades em 2013 e quero desejar àqueles que acreditam um Feliz Natal. Aqueles como eu que não professam fé alguma, eu quero desejar muita paz junto às suas famílias e estarei de volta no fim de janeiro. Qualquer outra dúvida podem mandar que eu respondo.